Daniel 2. Vamos dar uma olhada rápida aqui em Daniel capítulo 2. Daniel foi escolhido para um treinamento especial, para ser um dos sábios do reino, mas Deus escolheu Daniel para ser o seu porta-voz naquele período em que Israel sofria as consequências de suas más escolhas. E em Daniel 2 nós temos um sonho que o rei Nabucodonosor teve e que Deus deu a interpretação através de Daniel. Vamos ler alguns versos? Diz assim: Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Isso está no verso 31 de Daniel 2. Essa estátua, que era imensa, cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e sua aparência era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro e seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isto, quando uma pedra foi cortada assim ao auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como pragana das eiras do estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande monte e encheu toda a terra. E Daniel começa a explicar ao rei esse sonho, né? Um sonho bem interessante, bem diferente. Ele viu uma estátua, a estátua com metais diferentes, cabeça de ouro, peito e braços de prata, o ventre de bronze, as pernas aqui de ferro e os pés em parte de barro e ferro. E vem uma pedra, é atirada de algum lugar e destrói essa estátua. Que coisa impressionante. Deixa eu deixar a estátua aqui do meu lado aqui. Vai aparecer só um pedacinho dela, mas tudo bem. E você vai perceber que os metais da estátua vão diminuindo de valor. Começa com ouro, vem prata, bronze, né? Ou cobre, né? Até chegar em barro, né? As coisas vão diminuindo. Vamos ver o nosso gráfico que eu tenho colocado aí, porque cada um desses metais simbolizava um reino. Então nós temos a cabeça de ouro, Babilônia, o peito ali, e os braços de prata, a Medo-Pérsia, foi o reino que veio depois. Esse reino também foi destruído, passou, veio a Grécia. Depois da Grécia veio Roma, simbolizada pelas pernas de ferro. Aí os países se dividem no ano 476, essa mistura de barro e ferro, alguns países fortes, outros fracos, e chegamos aos dias atuais, aguardando a parte final da profecia, que é uma pedra que bate na terra, preenche a terra e se transforma numa montanha, que é o reino eterno de Cristo, a segunda vinda de Jesus. Percebam neste gráfico que tudo isso se cumpriu. Estamos aguardando o finalzinho. O finalzinho. Note o que Ellen White fala sobre esse evento, esse sonho, no livro Profetas e Reis. Ela diz assim: a imagem revelada a Nabucodonosor representa tanto a deterioração do poder e da glória dos reinos mundanos, quanto indica adequadamente a decadência da religião e da moralidade entre a população desses reinos. Babilônia, a cabeça de ouro, né? Sucumbiu porque em sua prosperidade se esqueceu de Deus e atribuiu a glória de sua prosperidade à realização humana. Ela segue dizendo: o Império Medo-Persa foi atingido pela ira do céu, porque nessa monarquia a lei de Deus foi pisoteada. O temor do Senhor não encontrou lugar no coração do povo. A influência predominantes na Média Pérsia eram maldade, blasfêmia e corrupção. Os reinos que se seguiram foram ainda mais vis e corruptos. Eles se deterioraram porque abandonaram a lealdade a Deus. À medida que se esqueceram dele, afundaram cada vez mais na escala de valor moral. Nos dias de hoje a gente fica assim deslumbrado com as realizações humanas, né? Grandes descobertas científicas, a tecnologia que está disponível na palma da nossa mão, né? Cidades imponentes, maravilhosas, que quando a gente visita e olha para os prédios a gente fica admirado, né? Mas a violência,
os vícios, a decadência moral, mostra como nosso mundo é governado e é muito difícil ter uma visão otimista de paz, de segurança, de prosperidade. Mas tenha em mente sempre que depois desses dias atribulados vem o quê? A pedra, o reino eterno de Cristo Jesus. Essa é a nossa grande esperança, né? Essa é a nossa grande esperança. Você pode olhar aí os países que se dividiram após 476, estão aguardando o finalzinho. O final, Maranata, vem Senhor Jesus, né? Alguns dizem assim, vem meteoro, né? Vem pedra, destrói tudo isso aqui, que isso aqui está ruim mesmo, né? Vem Senhor, por isso que João já dizia lá no Apocalipse, ora vem Senhor